Salmos 51. Salmos capítulo 51. Podem ficar sentados. Quem não tem Bíblia, a nossa missionária Helena vai estar aí entregando. Como sempre eu peço, deixe a Bíblia aberta. Amém? Salmos 51, 10. Mas permanece com a Bíblia aberta. Isso é uma oração entre os salmos que o nosso saudoso Davi, ele escreve a Deus. Amém? Louvado seja Deus e exaltado seja Ele para todo sempre. Salmos capítulo de número 51. Versículo 10, depois você deixa aberto. Amém? Vou ficar com o celular aqui assim, porque esse relógio deu uma parada aí para eu ficar olhando a hora aqui. Amém? Como eu disse, Salmos, ele é dividido em 5 partes diferentes. E alguns escritores entre Salmos, Salmos de elevação, Salmos de romance. Salmos 19 está inserido o alfabeto grego. E esse salmo de número 51 é algo referente a um pedido de perdão a Deus pelo rei Davi, devido ao adultério de Davi com Batseba e a morte de Urias. E nós vamos falar um pouco sobre isso em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém? Diz assim: cria em mim. Todos acharam? Quem não achou, dá aleluia. Estão me ouvindo bem atrás? Está me ouvindo aí, William? Está me ouvindo aí? Amém. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Eu vou ler outra vez. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Antes de eu falar sobre esse salmo de número 51, como eu disse, é um salmo de pedido de perdão do rei Davi, devido a algo que aconteceu na vida dele, que se ele tivesse vivo hoje, ele estaria o tempo todo dizendo a quem ele encontrasse na frente dele: com grande arrependimento abateu-se em teu coração devido àquele dia fatídico em que ele não desceu para a guerra e ficou no palácio. Em um dado momento ele foi passear no pátio do palácio, que era um lugar alto, estava todo o contexto da cidade, e em uma determinada casa, em determinado quintal, vamos usar esse termo, a mulher estava se banhando, tomando banho nua, e era muito bonita, e era uma das mulheres dos seus guerreiros, dos seus soldados, que nesse exato momento estava pelejando, brigando pelo rei Davi e por Israel. E quando ele olhou aquela mulher, ele ficou encantado, e o desejo carnal bateu mais forte ainda. Ele procurou saber quem era aquela mulher, e lhe disseram: é Batseba. Ele traz ela aqui urgente. E ainda disseram a ele que era a mulher do teu servo Urias. Mas o desejo carnal falou mais forte do que a força espiritual. E ele teve relação com aquela mulher, e ele se deitou com aquela mulher. E de repente ele soube que aquela mulher engravidou e mandou que Urias regressasse da guerra urgentemente. Para quê? A Bíblia fala que o abismo, ele chama outro abismo, ou solicita outro abismo. Ele ia dar umas férias, ele disse a Urias que era para Urias ficar ausente daquela guerra. Por quê? Ele botou na cabeça de Urias que era para ir para casa, e Urias tendo relação com a mulher dele, sexual, os tempos contados iam bater, e o filho
obviamente seria de Urias. Só que quando ele mandou Urias ir para casa, Urias era um homem fiel ao seu rei. E se você não sabe, naquela época é diferente de hoje, que as pessoas não são fiéis a Deus. O homem que era chamado para ser soldado, para ser general de guerra, a maioria deles eram fiéis ao seu rei. E quando Davi chama ele e manda ele ir para casa, ele não vai. E Davi o embriaga, e Davi faz de tudo para que ele vá para casa, ele não vai. Aí Davi comete um outro pecado, escreve uma carta e entrega, louvado seja Deus, ao próprio Urias, para entregar a Joabe, que era o general da época, e pôs Urias no pior lugar onde a guerra estava acontecendo, no lugar mais crítico, porque ele sabia que certamente Urias ia morrer. Era o único jeito de apagar o mal que ele fez, e assim ele o fez. E eu imagino Joabe até questionando: meu rei, naquele lugar era para ir um outro soldado, talvez com uma aptidão maior, um soldado com uma forma diferente de agir, de pensar, mas logo Urias, há tanto tempo conosco, um homem respeitador, um homem, eu não estou mandando, vai. E Urias morreu. Para calar a boca de todo mundo, ele casou com Betseba, e aí pensou que estava tudo bem, pronto, acabou tudo, ninguém soube de nada. Ele casou com Betseba, e a mulher estava grávida, só que ele esqueceu da teocracia, ou seja, todo o reino era regido pelas mãos de Deus, e Deus envia Natã até o reino: meu rei, saudações, saudações. E ele conta uma parábola ao rei Davi. Imagina aí, ó rei, tendo um fazendeiro rico, com várias ovelhas, cabritos, bois, vacas, e a sua fazenda extensa, e do lado dele, o vizinho tem um único carneirozinho, ou cabrito, que ele cuidava como se fosse um filho. Hoje nós vimos pessoas dentro de casa, né? Com gatos, com cachorro. Eu não quero cachorro lá em casa, só se eu tivesse um quintal bem grande. Gato, nem pensar. Eu tenho pavor a pelo, principalmente o cheiro de cachorro. Eu vejo as pessoas tratando o cachorro como se fosse gente, misericórdia. Deita na cama, beija o cachorro. Meu Deus. E ele tinha cabrita nessa forma, como se fosse uma criança. Comia no prato dele, bebia no copo dele, dormia com ele na cama. E aí ele disse ao rei, e de repente esse fazendeiro rico recebe alguns visitantes, alguns viajantes em sua casa, e ao invés de ele pegar um dos seus cabritos, um dos seus carneiros, matar para fazer o banquete para o povo que viera, ele optou em pegar a única ovelhinha que o homem tinha, que tratava como filha, matou-a e deu ao povo como alimento. O que é que merecia um homem desse? Ele merece a morte e pagar 4 vezes mais a maldade que ele fez. Imagina ali Davi se levantando do trono com toda a sua ousadia e sua coroa, e aí Natã diz: esse homem é você. Ele aí se debate com algo incrível. Olha o que Davi fala se não precisar, só faça ouvir. Olha o que ele diz no capítulo 38. Olha o que Davi chega a sentir depois dessa conversa com Natã. Capítulo 38, versículo 1, Salmo de Davi para a lembrança. Ó Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor, porque as tuas flechas se cravaram em mim, e a tua mão sobre mim desceu. Não há coisa sã na minha carne por causa da tua cólera, nem há paz em meus ossos por causa do meu pecado. Pois as minhas iniquidades ultrapassaram a minha cabeça, como carga pesada são demais para as minhas forças. As minhas chagas cheiram mal e estão corruptas por causa da minha loucura.
estou encurvado, estou muito abatido, ando lamentando todo dia, porque os meus lombos estão cheios de dor, e não há coisa sã na minha carne. Estou fraco e muito quebrantado, tenho rugido pela inquietação do meu coração. Senhor, diante de Ti está todo o meu desejo, e o meu gemido não Te é oculto. Até aí, depois você lê em casa, para você ver como ele estava se sentindo. Ele se sentiu abatido, doente. Ele não ficava quieto, era inquieto o tempo todo, porque em todo o tempo Deus estava cobrando na mente dele, porque o pecado que ele fizera estava abatendo ele totalmente. Não obstante, este salmo de número 38, ele escreve este salmo de número 51. E aí você vai entender um pouco da dor, do sofrimento, do reconhecimento e do pedido de perdão de Davi para o Senhor Deus. E com essa lição nós devemos pensar, todos nós, todos os dias, antes de pecar, ainda que Joabe não veja, ainda que Urias não veja, ainda que todo o exército, todo o reinado não veja, Deus, ele vê tudo, e todas as coisas estão diante dos olhos de Deus. Olha, no versículo 1 do capítulo 51, volta lá até o versículo 5. Diga para o irmão que está do teu lado: o seu pecado. Diga antes, diga assim: o seu pecado. Toca nele ou nela, se ele não quiser te olhar com vergonha. Toca. Diga: o seu pecado causa consequências. Diga: o seu pecado está inserido em Eclesiastes 3. Tudo que você plantar, você vai ter que arrancar, porque você plantou. Então, do versículo 1 até o versículo 5, reconhecendo ele o pecado dele, olha o que ele fala. Salmo para o músico mor. Quando o profeta Natã veio a ele, depois dele ter possuído a mulher de Batseba: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me no meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões, o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares, e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado concebeu a minha mãe. Ele relata a Deus o teu pecado. Ele não esconde mais de Deus, porque Deus o castigou. Se você vê a trajetória de Davi pós essa situação, o filho dele com Betseba ficou doente. Ele ficou 7 dias sem comer, sem beber, ali jejuando e orando para que o menino recuperasse a sua saúde. O menino morreu. Depois um dos seus filhos tem sua irmã como mulher, depois despoja ela, não quer mais. O outro irmão do filho dele mata esse homem por causa disso. Entrou um desastre na família, porque aquele mal que Davi plantou, ele colheu arduamente. Então tem coisas que acontecem em nossas vidas, como eu falo sempre aqui, e a gente fica se perguntando por que está acontecendo. É porque a gente não faz uma retrospectiva de algo errado que nós fizemos, e nós estamos sendo cobrados de Deus. E Deus não deixou de avisar a Davi, porque ele enviou Natã até a Davi, e ele usou uma parábola e disse a Davi: certamente tu pagarás este pecado. Só que o coração de Deus estava com Davi. O coração de Deus não se apartou de Davi. E no coração de Deus, igreja, se nós não compreendemos isso, há uma quantidade, sabe, inumerável, incontável de misericórdia. É a única causa de nós não sermos consumidos. Então ele
ali do versículo 1 até o 6, ele reconhece o seu pecado. E ele não se aparta de Deus em momento algum. No versículo de número 6 a 10, ele começa a falar com Deus de uma forma diferente, para que Deus crie nele uma nova verdade. Ou seja, o seu pecado, ele não vai fazer separação entre você e Deus, se você reconhecer e se você voltar atrás de tudo aquilo que você fazia, se recobrar de tudo aquilo e começar a andar de uma forma diferente, para que Deus derrame sobre você uma porção de misericórdia. E olha o que ele diz no versículo 6: eis que amas a verdade, no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Aí ele fala: Deus, purifica-me como ísopo, e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebrastes. Esconde a tua face nos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Aí ele diz assim por fim, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito de verdade, um espírito justo, um espírito novo, um espírito reto, que não peque mais contra ti. Então, em primeira instância, ele reconheceu o erro dele. Em segundo, ele pede a Deus que Deus renove de novo a vida espiritual dele, para que ele possa ter uma nova aliança com Deus, para que Deus possa assim usar com ele de sua infinita misericórdia, e Deus derrame nele uma nova unção, uma nova porção espiritual. Aí, do versículo de número 11 e 12, ele suplica a Deus. Olha o que ele diz: não me lances fora da tua presença, e não retire de mim o teu espírito, torna a dar-me alegria da tua salvação, e sustém-me com um espírito voluntário. Quando ele fala Espírito Santo, ele está pedindo a Deus: tira de mim o pecado e derrama sobre mim o teu Espírito Santo, para que depois haja em mim um compreendimento de quando tu descer em mim um espírito voluntário, que eu possa trabalhar, que eu possa advertir as pessoas dos vossos pecados, para que as pessoas não pequem como eu pequei contra ti, e hoje estou sofrendo danos, tanto danos colaterais como espirituais, estou sofrendo na pele. Ele chega a dizer que até os ossos dele doíam, as chagas que estavam sobre ele não estava suportando, mas ele pede a Deus, ele suplica no versículo 11 e 12: não me lances fora da tua presença, e não tires de mim o teu Espírito Santo. Pobre do homem, que Deus tirar dele o teu Santo Espírito. É quem nos sustenta, dona Isabel, é quem nos alimenta, é quem nos designa aquilo que é para fazermos, é quem nos sustenta dia após dia das nossas vidas, ainda que caoticamente estejamos vivendo. Sabe quem nos sustenta? É o Espírito Santo. Ele chega a levar os nossos choros, louvado seja Deus, os nossos pedidos com choros inexprimíveis. Não os lance fora, Deus, da tua presença. Olha o pedido do homem. Aí ele pede outro pedido: torna. Se o Senhor tirou de mim, torna a dar-me alegria da tua salvação, e sustém-me com um espírito, ou seja, me sustenta com um espírito voluntário, para que eu possa ter força para ganhar almas no dia de hoje, para que eu possa ter forças para orar, para que eu possa ter forças para jejuar, para que eu possa ter forças para ganhar almas para o teu reino. Mas não me lança fora da tua salvação. Versículo 13 e 15, Deus pede a cada um de nós para que nós sejamos sinceros. Olha para o irmão que está do lado, diga: seja sincero com Deus, ainda que no pecado. Diga: seja sincero com Ele. Deus ama um coração sincero. Olha o que ele diz no versículo 13 e 15, em nome de Jesus, 13 até o 15, olha, ele diz assim: então
ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e minha língua louvará, louvado seja Deus, atualmente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará louvor. Olha o que a missionária falou aqui há poucos instantes. Parece até que nós estávamos conversando. Não é louvar a Deus cantando como eu estava cantando aqui, é de sinceridade de coração, é de corpo, alma e espírito, é ser sincero com Deus, é ser voluntário a Ele em todo o tempo, é estar a serviço dEle, não só nos tempos de alegria, de fartura, mas no tempo de escassez e de tristeza também, não só no tempo que você estiver saudável, mas no tempo que você estiver doente. Não esqueça que Ele estará sempre ao teu lado, Ele não te abandona. Então o que é que ele diz a Deus? Senhor, me perdoa pelo pecado que eu fiz. E depois ele fala, não se afaste de mim. E depois ele diz, olha, Senhor. E ele diz no versículo, então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos meus crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e minha língua louvará atualmente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Ou seja, nem tudo está acabado. Não se dê por vencido. Não deixe Satanás estar jogando em sua cara toda hora um erro que você comete. Você é falho, é vulnerável. Como diz, a Bíblia diz, causa de nós não sermos consumidos é tão somente a misericórdia de Deus. Mas a gente tem que andar com retidão, sinceridade, honestidade, é reto com Deus, para que Ele use os nossos testemunhos para que ganhe outras pessoas. Era isso que ele estava conversando com Deus, era isso que ele estava relatando a Deus nos Salmos. E no final dos Salmos, do versículo 16 a 19, ele fala a Deus sobre os sacrifícios, e fala que não precisamos fazer alguns sacrifícios de tolo, mas um sacrifício de um coração reto, limitável a Deus, para que Ele possa em teu trono nos perdoar. Olha o que ele diz: pois não desejas sacrifícios, senão eu os daria. Vou ler de novo. Pois não desejas sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são espírito quebrantado. Qual o sacrifício que Deus quer? O que é que o rei Davi estava dizendo aí? O Senhor não vai se alegrar com sacrifício qualquer, porque senão te daria. Ele poderia matar 1000 bois, 2000 bois em holocausto a Deus ali. Ele disse que Deus não ia se deleitar daquilo. Mas o que é que Deus queria? Um coração aquebrantado. É o verdadeiro sacrifício a Deus. Porque quando você quebranta o coração, você para de fumar, para de beber, para de se prostituir, para de andar erroneamente, e você está se sacrificando para agradar a Deus. Você está limitando os seus desejos. Você está ali, matando o desejo da carne para viver em espírito. Não precisa de bois, não precisa de vaca, não precisa de cordeiro, porque o cordeiro já foi dado. Precisa de tão somente nós aquebrantarmos o nosso coração para Ele. Ele entendia isso, ele mesmo falou com Deus: se o Senhor quisesse sacrifício, eu te daria, mas eu sei que tu não te deleitas nisso. O Senhor não se agrada nesse sacrifício ou nesses tipos de sacrifícios. Aí ele diz assim, louvado seja Deus. Versículo 17, eu vou repetir: os sacrifícios para Deus são espíritos ou quebrantado. Há um coração quebrantado e contrito. Louvado seja Deus, não desprezarás, ó Deus. Faz o bem a Sião segundo a tua vontade, e edifica os muros de Jerusalém.
Por que ele estava pedindo isso? Porque ele sabia que o mal jazia sobre a vida dele e que poderia vir coisa pior. Então ele pede a Deus proteção. Ele se identifica a Deus pelo fato de ele ter pecado como um pecador, mas ele pede perdão a Deus e ele abre as portas do palácio para dizer ao Senhor: eu te sirvo hoje da maneira que o Senhor quiser. O que é que o Senhor quer, eu vou fazer. O que é que o Senhor pede, eu vou dar. Me diga, Senhor, agora o que é necessário para que eu haja, ou que haja no Senhor um sentimento transformado pela minha vida do que o Senhor teve quando eu cometi aquele pecado. Senhor, como ele disse no versículo 10, cria em mim, Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. É se limpar, é se purificar, é estar diante da presença de Deus, não só sentado na cadeira, não só ouvindo a palavra, mas praticando, andando, vivendo, comendo, se alimentando da palavra do Senhor. Eu vejo tantas pessoas falarem avivamento aí. O que é avivamento de vida, igreja? Avivamento nós só temos através da palavra. Eu aprendi assim. É através da palavra, Rodolfo, que há avivamento na vida do homem, na vida da mulher. Avivamento não é aquela festividade, não são essas coisas que nós imaginamos, não. Avivamento é quando você vê o homem crescente na presença de Deus. Pastor, o que é o homem crescente? A cada dia você vê o homem evoluindo cada vez mais, sempre em ascensão na presença de Deus. Pode ter pedra de tropeço no caminho, pode ter muralha de Jericó, pode ter o mar vermelho, pode ter o Egito, pode ter a Babilônia, mas ele está ali contrito com Deus, em teu coração, em retidão. Faz o bem em Sião, segundo tua boa vontade, e edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Pronto. Quando Deus ele te conhece por dentro, e aí, como ele fez com Davi, sabia que Davi verdadeiramente, porque Deus nos conhece por dentro, tinha mudado totalmente o teu coração, tinha se arrependido totalmente do teu pecado. Aí ele fala no último versículo: agora sim, eu posso servir o holocausto, posso servir sacrifício a ele, porque ele vai aceitar, porque ele está sabendo que eu estou dando o meu melhor para Deus. Você tem dado o seu melhor para Deus? Ou você tem dado aquilo que lhe cabe a dar a Deus? Eis a questão. Qual o seu melhor para Deus que você imagina agora aí? Davi, ele não tinha a sabedoria que o pai tinha, que o filho tinha, porque o filho, ele pediu a sabedoria a Deus para guiar o povo, mas Davi era um homem muito sábio, e ele entendia tudo o que acontecia. Depois você lê o Salmo 38 lá, e veja o que ele diz a Deus, veja como ele suplica a Deus, veja como ele estava se sentindo diante de Deus e de toda a nação que ele reinava sobre ela. Então ele entendia, e no versículo 19, ele diz: então, depois de eu mudar, então por quê? Ele diz, eu vou ler de novo para que você entenda: pois não desejas sacrifício, senão assim eu os daria. Tu não te deleitas em holocausto. O sacrifício para Deus são espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. Faz o bem a Sião segundo a tua boa vontade, e edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, do holocausto e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Aí nós estamos aqui na igreja, mas a prioridade de Deus, ou melhor dizendo, a prioridade de nossas vidas tem que ser Deus, igreja. Nós não estamos tendo Deus como prioridades em nossas vidas. Esse mundo louco em que nós estamos vivendo está fazendo com que nós venhamos ser robóticos dentro da igreja, sendo solicitados o tempo todo para estarmos no culto, para estarmos buscando, para estarmos orando, quando isso deveria ser uma motivação racional e singular de cada um. Eu preciso orar, eu preciso jejuar, eu preciso buscar a Deus, eu preciso estar na presença de Deus, eu não preciso estar só nos cultos, porque isso
não vai significar muita coisa. É como se você colocasse lá o holocausto e no outro dia estivesse apresentando o seu corpo em pecado da mesma forma. O que Ele quer de mim e de você é um coração sincero, quebrantado e contrito com Deus. E nós não estamos vivendo isso. E nós não estamos fazendo esta realidade transparente diante de Deus Todo-Poderoso. Nós estamos vivendo errado, igreja, dentro das igrejas, dentro dos cenáculos. Nós estamos olhando pela janela. Olhar pela janela como Daniel olhava, beleza. Porque as 3 janelas que dava para o Oriente, ele ia, quando ele estava preso na Babilônia, era para adorar a Deus. Quando ele foi posto na cova dos leões, o leão jejuou a noite toda. Não sei quantos leões tinham lá, 2 ou 3 ou 4 ou 5, mas eu quero te dizer que os leões não tocaram nele. Porque ele estava olhando para a janela, mas de uma forma concisa, olhando para os céus, como o salmista, ele relata no Salmo 121, ele não estava olhando para os montes, mas sim para os céus. E nós estamos olhando para janelas de pessoas que estão vivendo com vidas erradas, achando que estão agradando a Deus, e aquilo tem nos fadigado, porque nossos ministérios tornam um ministério monótono. Ou seja, você não quer mais estar sentado aí sendo administrado pela palavra. Você não quer mais estar sentado aí sendo ensinado para aquilo que você deve. Você quer ensinar aquilo que você não sabe, ou quer falar aquilo que você não vive. Porque está olhando para as janelas dos outros. Estão vendo que outros ministérios, pessoas que você conhece, que talvez entrou na igreja bem depois que você, já está tendo uma suposta oportunidade, e você está com salvo engano que aquela pessoa está crescendo, mas não está, ela está decrescente. Nós temos testemunhos vivos aqui, porque o nosso crescimento, muitas vezes, a gente sentado, aprendendo, ouvindo e praticando, Deus vai derramando sobre cada um de nós talentos, dons, capacidades, para que quando nós nos apossarmos da espada, tenhamos guerreiros valorosos do nosso lado, que não tem lugar nenhum. Pastor, que guerreiros são esses? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essa é a verdade. Esse momento é que nós temos que estar vivendo. Deus tem que ser a nossa prioridade. Quando Deus deixou de ser a prioridade de Davi, ele pecou. Porque Davi era um homem de guerra, ele sabia disso, um dos maiores vencedores de guerra de todos os tempos. Não foi à toa que ele, menininho do tamanho de Davi aqui, o xará dele praticamente, 3 a 4 anos mais velhos, derrubou um gigante. Por quê? Nele havia essência. Tem que haver essência, igreja. Não só no derramar do óleo, mas na pureza da palavra, na pureza do andar, do viver, do estar. Você não é para passar um tempo com Deus, você é para estar com Deus. Porque tem pessoas que acham que passar um tempo com Deus é muito. E não é para nós passarmos um tempo com Deus, é para nós estarmos com Deus. Segura esse menino. E não passar tempo com Deus. Como eu falei aqui a semana passada, nós passamos tempos com nossas mães, com os nossos pais, com os nossos filhos, com os nossos maridos e nossas esposas. É um tempo que nós estamos passando aqui na terra. Como eu disse, vou repetir, eu não posso deixar de amar mais a Deus do que minha esposa nunca, porque eu estou passando um tempo com ela, como os meus pais passaram tempos na minha vida. A minha esposa não pode ser a minha prioridade, o meu filho, ele não pode ser a minha prioridade. A minha prioridade tem que ser Deus, porque quando eu torno Deus a minha prioridade, as outras coisas são acrescidas na minha vida. Ele toma conta do meu filho, ele toma conta da minha mulher, ele sustém a minha vida, porque ele sabe quem faz tudo é Ele. Então, quando eu ponho Ele como prioridade, as outras coisas acrescentarão sobre a minha vida.
E eu vejo pessoas trocar Deus por mulher, como eu falo aqui sempre, por maridos, por filhos. Isso chama-se, idolatria. Tem pessoas que pensam que idolatria só é você idolatrar um cantor, ou um levita, ou um pastor, ou quem quer que seja. Não, é quando você também idolatra alguém que você ama excessivamente. Só tem uma pessoa que nós devemos amar excessivamente, e quando você ama excessivamente se torna adoração. Esse se chama Yahvé. A esse sim, claro que nós temos que se preocupar com os nossos cônjuges, que é esposo ou esposa, com os nossos filhos, com as nossas famílias, mas a prioridade tem que ser Deus. Porque quando Deus torna-se prioridade da sua vida, todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então é momento de a gente despertar, igreja. Olha o que o Davi fez. Davi tinha tudo para não dar nem a mínima para tudo isso que estava acontecendo. Ele era rei. Natan falou aquilo, não é pastor, não é missionário? Mas ele podia dizer: Natan, eu errei, Deus sabe de tudo e vai-se embora daqui. Mas não, ele reconheceu o erro dele. Ele pegou entre os 150 salmos para expressar a Deus o teu sentimento indigno consigo mesmo. Ele estava indignado com ele mesmo pelo ato que ele fez, pela aquela atrocidade que ele fez. Ele não estava suportando, ele não estava aguentando. Olha o que ele diz no versículo 7: porque os meus lombos estão cheios de ardor, e não há coisa sã em minha carne. Ou seja, minha carne está podre, estou fraco, muito quebrantado, tenho rugido pela inquietação do meu coração. Senhor, diante de ti está todo o meu desejo, o meu gemido não te é oculto. Qual era o desejo dele naquele momento diante de Deus? Me perdoa, me perdoa, me perdoa. Não tem força maior, igreja, acredite nisso, do que a mão de Deus pesar na vida de qualquer um de nós. E a Bíblia, ela não nos engana em momento nenhum. Em momento nenhum. Porque ela diz assim: ai daquele que põe a mão no arado e lança fora, por qualquer motivo que seja. Minha mãe morreu, meu pai morreu, meu marido morreu, fulano me deixou, ciclano me abandonou, eu fui desempregado, estou passando fome. Deus, ele não se importa com vida carnal. Deus, ele tem, sabe, uma intensidade com vida espiritual. É a sua alma. O diabo, igreja, até se alegra em ver um craqueiro ali naquela Cracolândia, em ver um embriagado, em ver uma prostituta pegando o teu corpo e vendendo. O diabo até se alegra, mas essa não é a prioridade de Satanás. A prioridade de Satanás é fazer com que Deus, porque ele não pode, lance a nossa alma no inferno. Ele vê os craqueiros na Cracolândia ali para dar uma curtição, é um domingo de farra, é um carnaval para ele. Ele vê as pessoas usando drogas, traficando, pessoas se corrompendo na política, na polícia, na medicina. Para ele isso é um carnaval, é só um momento de curtição. A prioridade de Satanás, igreja, é a nossa alma. E se você parar para entender, se a prioridade de Satanás é a minha alma, qual é que tem que ser a minha prioridade? Deus. Porque é o único que pode lançar a minha alma no inferno. E se eu tiver prioridade em Deus, Deus não vai ter prazer em lançar minha alma no inferno, porque eu vou estar com o coração quebrantado e contrito com Deus. Então veja, pelo amor de Deus, como vocês estão, ou como nós estamos vivendo como cristão nessa geração. Para desse mundo de idolatria. E não só
na idolatria por seres humanos, como idolatria com coisas, com bens materiais, com casas, com carro. Tem pessoas que têm uma bobagem com algumas coisas. Meu pai mesmo tinha um negócio com o carro dele, que misericórdia. Uma bobagem tão grande, e morrer, deixou o carro aí. Não cabia no caixão dele, nem entra no céu, porque carro não tem espírito, não tem alma. E agora? A gente prezar, zelar pelos nossos bens, pela nossa família, pelo nosso bem-estar, é uma coisa. Mas você priorizar isso, colocar isso na frente de Deus, você não sabe a burrice que você está fazendo. Você não sabe a loucura que você está cometendo, o erro que você está cometendo. Davi entendeu isso. Nessa época, Davi era muito rico. Davi poderia fazer festa, né, missionário? Todos os dias, chamar reinos diferentes e vir para esquecer aquele momento. Ele podia ficar, mas ele não. Ele se isolou com Deus, para que Deus derramasse sobre ele a sua misericórdia. Ele não se importou com o trono, ele não se importou com os súditos, ele não se importou com o reinado. Ele só estava se importando naquele momento com a ira e a cólera de Deus sobre a vida dele. Então acorda e prioriza o que há de melhor em você, que o diabo é doido para tomar, que é a sua alma, porque ele já está perdido. Para ele não há mais solução, mas para você há. Diga para o irmão que está do lado, diga: ainda há solução para você. Há momento de mudança. Então entende, um homem desse, com o patamar que ele tinha. Se Davi tivesse aqui nessa geração hoje, igreja, Neymar, Cristiano Ronaldo, Bill Gates, chama, né? Os 5 homens mais ricos do mundo, era fichinha para ele, porque ele era muito rico. Muito rico. Camelo naquela época se via de táxi. Vai ver quantos camelos aquele homem tinha. Bois, fazendas, ouro. O filho dele fez um templo todo revestido de ouro, igreja. Todo revestido de ouro. Não é um templozinho como um qualquer não. Diz alguns historiadores que eram 6 degraus da porta da frente para a rua. Cada um tinha 6 metros de distância, de largura, comprimento, não me recordo. E todos eles eram revestidos de ouro. O chão do templo era todo revestido de ouro. O teto, as paredes, o lugar chamado Santo dos Santos, oráculos, tudo era revestido de ouro. Muito dinheiro. E de quem foi que Salomão herdou, pelo amor de Deus? Então Davi não estava se importando com sua riqueza, ele estava se importando com sua alma, porque ele sabia que Deus poderia lançar a alma dele. Olha o que ele diz no versículo número 11, só para finalizar: não me lances fora da tua presença, e não retires de mim teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com espírito voluntário. Ele não estava se preocupando com o ouro, com o reino. Ele estava tão somente querendo se retratar com Deus. Então o momento é esse. Para que serve a igreja? Ou o cenáculo, ou o templo, ou a congregação, ou as assembleias? Assembleia é isso aqui. Apesar de ter algumas igrejas com o nome de Assembleia de Deus, mas a Assembleia é isso. São reuniões de pessoas para adorar a Ele. Para que servem as assembleias? Para que servem os cultos? Se nós não andarmos diligentemente conforme a palavra de Deus, fazermos como Davi, não nos importar com as coisas que estão ao nosso redor, mas importar com aquilo que está lá em cima.
porque é dele que vem a salvação. Então, igreja, não torne preocupação, ou não transforme preocupação em idolatria. É porque se eu for sincero com algumas pessoas, né, como muitos já foram embora, vai embora mais um montão. Que eu vejo pessoas idolatrando, membros de família, esquecendo que Deus é que pode fazer o milagre. E cada vez mais eu sinto a rocha, a pessoa parece que está, parece não, né? Perdão, está no sono da indolência. É momento de você priorizar a Deus, dar prioridade a Ele para que Ele possa também priorizar a sua família e a sua vida. Em nome de Jesus. Fica de pé em nome de Jesus. Amém?